Bom dia, galera. Estamos com saudades, esperamos que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma live. Hoje é a professora Camila e o professor Rafael. Ele vai dar um oizinho aqui para vocês também. Espero que vocês estejam bem. Quer falar? Só um oi. Vocês verem que tá todo mundo vivo. Tá todo mundo bem. Bora começar a nossa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação financeira. O professor Rafael vai falar a parte matemática, vai ajudar bastante a gente nessa questão. E a gente vai falar um pouquinho também sobre recurso tecnológico. Vamos iniciar, então, com o nosso slide. Olha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recursos tecnológicos. E como esses recursos tecnológicos podem nos ajudar no aprendizado. A gente vai iniciar agora com a criação do e-mail. Ainda está... Isso. A gente vai começar agora com como a gente vai criar um e-mail. O objetivo hoje, ao ensinar vocês como criar um e-mail Gmail, no caso, o e-mail do Google, porque é uma ferramenta que a gente tem gratuita, que nos possibilita várias coisas para serem feitas. E como agora a gente está vivendo esse momento de distanciamento, né, momento de pandemia, no qual a gente está tendo que fazer o ensino de forma, né, de modo remoto, nós vamos falar um pouquinho sobre quais ferramentas estão disponíveis no Google e por que a gente quer que vocês façam um e-mail no Google, que é para a gente poder utilizar eu estou aparecendo aqui um pouquinho, só um minutinho, gente. Bora lá, a gente vai falar um pouquinho sobre como criar uma conta no Google, justamente porque são ferramentas que nós iremos usar nas nossas aulas nesse momento. Eu vou ensinar vocês como criar um e-mail Google. Primeiro, se você for fazer isso pelo celular ou pelo computador, das duas formas vai dar do mesmo jeito para você fazer. Pode abrir uma aba da internet, aparecendo a página, vai ser o Google, você vai colocar como criar uma conta Google. Aqui nós estamos fazendo um teste para verificar se nós não somos um robô. Pode ser que isso apareça também no seu computador. Vai que, né? Depois vai aparecer lá os resultados da sua pesquisa de como criar uma conta Google. Você vai clicar em criar conta, do Google. Vai aparecer para você ou fazer um login ou criar uma conta. Nosso objetivo é criar uma conta para utilizar as ferramentas, como o YouTube, Google, né, o Meet, poder utilizar o Drive, que o nosso objetivo em si é que vocês criem esse e-mail para a gente poder usar o Drive para subir as atividades. Você colocando, né, clicando no criar conta, você vai colocar seu nome, vai aparecer essa aba, o sobrenome, você vai colocar um possível nome de usuário, vai colocar uma senha. Lembrando que é sempre legal a gente deixar o olhinho aberto na hora de digitar a senha, para você não colocar uma senha errada ou se esquecer. Outra dica, anote num caderninho, numa agenda, quando você for colocar seu e-mail e senha, para você não se esquecer. Olha, a gente tem uma pergunta aqui no chat que eu vou responder, do Vilão. Show de bola, hein, Vilão? Obrigatório criar outra conta? Se você já tem uma conta Google, não precisa criar outra. Lembrando que você tem que lembrar da sua senha, né? E do seu login, no caso, o seu endereço. Por quê? Quando a gente for fazer as atividades do Drive, nós formos subir as atividades no Drive, será necessário que você lembre disso, porque nós vamos compartilhar com o e-mail. Eu preciso do e-mail. Então, se você sabe já da sua conta, da sua senha, é lógico que não precisa. Você já tem ela prontinha, já dá para usar, ótimo. Mas se você não tiver, o ideal é que você crie uma conta, ou se você tem e esqueceu, criar uma nova conta, beleza? Vamos voltar agora para a nossa aula, porque ali vai pedir o número de telefone, mas é opcional, viu, gente? A gente vai passar essa parte, porque aí vai do critério de vocês.
colocar coisas que vocês acham que seja importante. Lembrando que a data de nascimento, gênero e o endereço de e-mail de recuperação ali é opcional, mas os demais são necessários. Feito isso, vai estar pronto o seu e-mail. Vou ver aqui outra pergunta. Professora, mas isso é para a gente não pegar mais folha impressa? Olha, quem tem acesso à internet não precisa pegar folha impressa mesmo sem o e-mail criado. Por quê? Já está sendo disponibilizado tudo no site, no portal LED. Entenderam? Então, não é necessário. No LED, você não precisa nem ter e-mail. Você vai abrir, você já consegue pegar as atividades que estão no portal. A ideia da criação do e-mail é que nós queremos ensinar vocês a utilizar o Drive. Para quê? Para subir essas atividades. Porque, por exemplo, as atividades estão sendo feitas, mas vocês não têm o retorno do que tem sido, como está o desenvolvimento dessas atividades. Por exemplo, eu fiz, mas eu não sei se está correto, eu quero que uma professora corrija. Para você não ter que vir para a escola, ter contato, né, trazer esse material para correção, para você tirar suas dúvidas, a gente vai ensinar que vocês possam subir essa atividade no Drive. E para subir no Drive, é necessário ter o e-mail. Eu vou criar uma pasta no Drive e vou compartilhar com vocês. Mas isso só semana que vem. O objetivo dessa semana, de hoje, no caso, sexta-feira, é que vocês criem o e-mail. Um e-mail pronto, vocês vão enviar para mim no grupo qual é o e-mail de vocês. Porque depois eu vou criar uma pasta no meu Drive e vou compartilhar com o e-mail de cada um. Beleza? Deixa eu verificar se tem mais alguma dúvida. Então, para você, aqui tem um aluno falando que tem dúvidas sobre conseguir acessar o ano escolar. Você vai acessar primeiro o portal e depois a sua escola. Depois que você aceita... Olha, vamos fazer aqui para vocês terem uma ideia de como que funciona, como que vai fazer esse acesso e pegar essas atividades no Drive. Você vai entrar... Sabe o que é interessante? Colocar portal LED SJC. Porque, às vezes, se você colocar portal LED, pode aparecer outras informações, que aconteceu com meu sobrinho ao fazer uma pesquisa. Apareceu o portal LED, você vai clicar. Portal LED. Depois, ensino fundamental. Vai clicar na sua escola. MF Terezinha. Olha lá, 6º ao 9º ano. Vocês são 7º. Vamos clicar no 7º ano. E aí já aparecem as datas. Né? E todas as atividades referentes a essa semana. Não é difícil. Só que o que acontece? Quando vocês baixam essas atividades para fazer, vocês acabam realizando no caderno, na folha. E aquele feedback que às vezes vocês querem, nossa, será que eu fiz certo? Professora, verifica. Para não ter que trazer esse material para a escola, né? Não ter que ficar enviando um por e-mail. A gente vai criar essa pasta no Drive. Por isso, nós estamos solicitando que vocês criem um e-mail no Google. Porque o e-mail vai possibilitar subir no Drive e compartilhar. Então, o e-mail que eu vou enviar, no caso, a pasta que eu vou criar, vocês vão poder subir lá, todo mundo. Todo mundo vai estar junto nessa pasta. É uma pasta compartilhada. Tá joia? Então, essa semana, criem um e-mail. Quarta-feira, nós faremos a próxima live. E vai ser só sobre isso. Nós vamos projetar para vocês como subir atividade no Drive. Vamos explicar o que é o Drive, como que funciona, quais ferramentas eu consigo utilizar. Beleza? Vamos voltar agora para a nossa aula sobre educação financeira e para os nossos slides. Vamos lá. Então, vamos aos objetivos da aula para vocês terem noção do que a gente pretende hoje. Além de falar sobre essa questão do e-mail, que eu sei que está bem confuso ainda para vocês, vamos aos objetivos do que a gente precisa obter de conhecimento hoje sobre as atividades dessa e da semana que vem. Lembrando que todas as aulas de live que nós fazemos, elas são referentes às atividades da semana e da próxima, para tirar todas as dúvidas. Se vocês tiverem dúvida em algo que eu for falando, pode mandar pergunta no chat. Objetivos da aula. Compreender o que é educação financeira, primeiramente, né?
Identificar a relação entre educação fiscal e educação financeira como instrumentos essenciais para a prática pessoal, familiar e da cidadania. Para a gente começar, então, falando um pouquinho sobre educação financeira, eu escolhi um trecho de Benjamin Franklin, de 1789. Nada neste mundo pode ser tido como certo, exceto a morte e os impostos. Por que será? Primeiro, o que é educação financeira? Vocês sabem o que é? Eu lembro que a gente falou um pouquinho sobre educação financeira na aula, nas aulas que nós tivemos presenciais em fevereiro. Mas eu vou retomar um pouquinho isso para a gente poder ir fazendo com calma as nossas atividades e familiarizando com a importância de falar sobre educação fiscal e financeira. A educação fiscal para a cidadania tem surgido no Brasil voltada para desenvolver no cidadão a consciência de que os tributos são um componente importante no nosso padrão civilizatório, mas o são na medida em que devem ser vertidos em serviços que sinalizem que vivemos numa sociedade preocupada com o nosso bem-estar. Lembrando que a gente falou um pouquinho sobre essa questão de conhecer a educação fiscal e financeira, conhecer o que era tributo, para que serve, para poder ter consciência da estrutura em que nós vivemos. A estrutura política, nossa estrutura de lazer, né? Tudo isso daí está ligado. Educação fiscal e financeira. O que significa educação fiscal e o que significa educação financeira? Para a gente dividir um pouco desse conceito, eu coloquei para vocês aqui, separado em colunas, para a gente entender qual a importância, o que é e qual é o direcionamento que nós daremos para os estudos de educação financeira. A educação fiscal é um processo produtivo que visa a construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado. A educação financeira é um segmento da educação fiscal, é um dos segmentos. Algumas pessoas associam a educação financeira como investimento. Na verdade, não é bem isso que significa esse termo, pois possuir essa educação, na verdade, quer dizer que você sabe lidar com o dinheiro. A educação financeira é uma nova modalidade de aprendizado, voltada a mostrar a importância de usar bem o seu dinheiro, construir riqueza e diminuir gastos que não são essenciais. Então, aqui a gente vai focar, basicamente, na construção desse conhecimento que já vem ao longo do 6º ano, quando nós estudamos consumo consciente, o que era ser consumista, por que a propaganda incentiva, às vezes, estimula o consumismo. E agora, com esses conhecimentos construídos, a gente vai agregar mais informação. A educação financeira. Por que eu preciso compreender a educação financeira? Por que eu preciso saber o que é um investimento? O que é um pagamento a prazo, à vista? Por que eu preciso conhecer tributo? Por que eu pago tributos? Né? Agora, a gente vai compreender quais são os segmentos financeiros que nos circulam, né, que estão ao nosso redor. E que são vários, né? A educação financeira, então, é um segmento da educação fiscal. Quando os indivíduos consomem de forma irresponsável, precisamos de mais recursos para recolher o lixo, além do impacto óbvio, né, na natureza. Essa dinâmica deve ser ensinada para as crianças desde cedo. Se o vereador ou deputado diz que quer dar dentadura para os eleitores, por exemplo, vamos questionar por que o candidato está fazendo isso. A educação nos faz refletir. Esse é um trecho que eu coloquei do Augusto Martini, de um texto que chama A Simplicidade das Coisas. Eu estava lendo para poder formar essa aula, e aí eu pensei, nossa, interessante. É importante a gente saber o que é meu direito e por que é meu direito, e o que isso tem relação com a minha educação financeira, né? O que tem a ver ou entender sobre recursos de recolhimento do lixo, os recursos da educação, por exemplo, os recursos da saúde, o que isso tudo tem a ver com os meus tributos, né? Com os tributos que são pagos, tudo, na verdade. Eu vou dar uma olhada aqui no chat que estão me chamando antes da gente continuar. Professora, só vai entregar as tarefas quando as aulas voltarem? Então, as tarefas, olha, as atividades que estão sendo feitas do Portal LED, que vocês estão baixando, respondendo, é o que eu acabei de falar. Vocês vão aprender a utilizar o Drive para que vocês possam subir essa atividade pronta no Drive, para que nós, né, professores, possamos olhar, corrigir
e dar uma devolutiva para vocês. Por isso que nós criamos as lives para tirar dúvidas. Por isso que nós criamos o WhatsApp, o grupo do WhatsApp, para vocês também tirarem dúvidas. Mandar, se você fez uma atividade, olha, professor, eu quero saber se está correto. Manda no grupo. Ou se você, mesmo assim, eu não quero compartilhar no grupo, manda no meu particular, tá bom? Vamos lá, então. Por que eu preciso aprender educação financeira? Se vocês ainda forem tendo dúvida, pode mandar no chat que a gente vai acompanhando aqui, tá? Por que eu preciso aprender educação financeira? Qual que é a importância disso? Vamos ver uma tirinha aqui, bem engraçadinha. Meu laptop tem 8 GB de memória, diz um rapaz para a moça. Em meu smartphone, posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Sem contar com as 10 mil músicas do meu iPod. Aí ela pergunta, e aqui, quanto cabe? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo, e olhe lá. Interessante, né? Olha, possuir alguns objetos, igual a gente viu aqui nessa tirinha, com o celular da moda, o carro da moda e tantas outras coisas, significa somar prestígio e reconhecimento entre as pessoas. E por que isso tem relação com a educação financeira? O que eu preciso saber em relação a ter e ser? É um conteúdo também que nós estudamos no ano passado, no 6º ano. Vamos só retomar aqui basicamente, que foi um diálogo que eu tive até com uma professora hoje sobre armazenar dados, né? Antigamente era mais fácil que todos conseguissem armazenar informações, porque nós não tínhamos nada que armazenasse essas informações para a gente. Era muito comum gravar número de telefone, o seu, do pai, do colega, do amigo. Nós conseguimos gravar com facilidade, porque não tinha nada que fosse fazer isso por nós. Hoje, além do laptop, né, do pendrive, nós temos o Drive, que eu vou ensinar vocês a utilizarem semana que vem, que ele armazena já diversas informações, né? E ele tem, dependendo do drive que você tem, se não me engano, é 15 gigas, né, que você consegue armazenar em nuvem. Não é um pendrive, você não vai andar mais com nenhum dispositivo, nenhum equipamento na sua mão para guardar essas informações, fica na nuvem, né? Então, a gente tem tanta coisa hoje em dia, tanta acessibilidade, que às vezes a gente fica se prendendo em ter as coisas em vez de armazenar os conhecimentos necessários para saber o porquê que eu preciso utilizar essas coisas, quais são as importâncias, né? Qual é a importância disso? Então, a educação financeira, ela vem para nos dar esse estralo, né? Olha, eu tenho tudo isso que me favorece armazenar as coisas, mas é preciso, é necessário também, e qual que é a importância disso tudo? Por exemplo, me recordo que nós conversamos um pouquinho sobre o estudo. A escola, por exemplo. E quando a gente está falando disso tudo, também é um ato político, né? Tem a ver com as nossas últimas aulas sobre democracia também. É um ato político a gente falar sobre os seus direitos, é direito seu saber. Então, é direito se informar. Olha, a educação pública, ela vem de acordo com investimentos também. E que investimentos são esses? Vêm dos tributos, né? O tributo, olha, é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos indivíduos o dever de entregar parte de suas rendas e patrimônio para a manutenção e desenvolvimento do Estado. Afinal, vivemos em uma sociedade e o Estado deve representá-la, se fazendo presente nas áreas de interesse desta, sobretudo saúde, educação, segurança, política, economia, né? Entre outras. Então, aí a gente já vê que o tributo é essa obrigação de pagar. Porém, é uma obrigação, sim, mas eu tenho que saber para que esse tributo está sendo revertido. Onde entra? Né? É na educação, é na saúde. Então, se eu sei que eu estou pagando e esse tributo tem que me retornar como saúde, como educação, como segurança, eu tenho o direito de reivindicar, né? De questionar. Olha, não está de qualidade, eu quero algo de qualidade. É direito nosso. Assim como a obrigação é pagar, eu também tenho a obrigação e o direito de questionar. E eu coloquei outra frase aqui para a gente refletir também, outro trecho, né, de Oliver Wendell Holmes. Os impostos são o preço que pagamos por uma sociedade civilizada. Então, pensando na educação financeira, nessa questão de reconhecer os tributos, o valor das coisas, a importância de saber o valor de algo à vista, algo a prazo, que eu pago tributo em tudo que eu compro. Eu pago no momento que eu estou fazendo uma compra no mercado. Eu estou pagando
quando eu fiz uma compra de cesta básica, por exemplo, quando eu comprei um aparelho tecnológico. E tudo isso tem que ser revertido de alguma forma para que essa sociedade se mantenha civilizada, com a educação, com a segurança, com toda a estrutura que nós temos. É para isso que servem os tributos. O objetivo tem que ser esse, e é esse. Tributos. Imposto. O nome disso tudo, né, já diz, não é opcional, é imposto. Sem muita escolha, pagamos tributos ao governo para quase tudo. Morar na cidade, movimentar dinheiro no banco, comprar remédio e até para ter água quente na hora do banho. O funcionamento do sistema de arrecadação e a maneira como o dinheiro retorna em forma de serviços à população, incluindo toda a matemática envolvida, são explicadas pela educação fiscal. Então, todo esse funcionamento que a gente acabou de falar, que nos é direito, porque nós também temos obrigação de pagar esses serviços à população, né, eles são explicados na educação financeira. Essa é a importância na nossa vida, de compreender tudo isso. Agora, como a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a importância dessa matemática, né, na educação financeira, só um minutinho que eu vou dar uma olhada no chat. Como a gente viu aqui que o funcionamento do sistema de arrecadação para a população inclui uma matemática envolvida, a gente resolveu trazer hoje algumas questões matemáticas, finanças na vida prática, tá? A gente explicou agora a teoria, o que é educação financeira, para que serve, eu tenho que estudar tributo, como que eles funcionam. Então agora eu vou passar um pouquinho para o professor Rafael, para que ele possa explicar para vocês e vou ir dando uma olhada no chat. Olá, turma, beleza? Então a gente sabe que qualquer coisa relacionada a imposto, relacionada a essa parte de burocracias financeiras aí, envolve matemática. Por mais simples que pareça, não é tanto, porque questões de taxas influenciam muita coisa. Como a professora Camila já tinha dito, qualquer taxa que qualquer coisa que você compre, que você gaste, tem taxas, tem imposto. E isso é aplicado diretamente na movimentação financeira de um local. Então a gente vai ver aqui como exemplo uma conta de luz. Essa conta de luz aí é uma conta da minha residência, peguei ela mesmo como exemplo. E só de números vocês podem ver que tem bastante coisa aí. Não é só um preço final ali que você vai pagar no mês, mas também tem outras coisas por trás dessa conta de luz. Vamos começar vendo ali alguns dos impostos que aparecem nessa conta de luz. Ali nos detalhes do faturamento, vocês podem ver que tem vários números, várias letrinhas ali. E na maioria dessas letrinhas são impostos. Desses principais, nós temos ali o PIS, COFINS, ICMS, o CIP, ou COSIP, no caso está aparecendo o CIP ali na conta, o TUDS e o TE. De todas essas taxas aí, a que mais dá uma tirada no preço é o ICMS, que tem um maior valor dentro de todas as taxas aí. Cada taxa ali tem uma especificação para que você possa realmente ser taxado e vai para algum lugar essas taxas. A gente tem ali como um tributo federal, a gente tem o PIS, que é o Programa de Interação Social. Então isso daí vai para o pessoal, o governo, para ajudar no seguro-desemprego e outros programas financiados pelo governo. Mais para baixo também a gente tem o COFINS, que também é um tributo federal. Ele é contribuição para o financiamento do seguro social, que também tem uma colaboração de caráter social. Provavelmente aí o pessoal que vai, o dinheiro que vai para ajudar ONGs e outras instituições que necessitam do apoio do governo. O ICMS é um tributo estadual, cada estado tem um valor diferente. Na conta ele aparece ali como maior parcela. Como vocês podem ver, na parte de baixo da tabelinha ali tem uma chamada alíquota. Para o ICMS aparece 12%, é 12%. Então essa é a maior taxa que aparece de imposto na nossa conta. E a gente tem o tributo municipal, que é o CIP, que aparece para a gente ali embaixo como itens financeiros, que é uma contribuição municipal. Ele é um valor que é um tributo que tem como objetivo arrecadar fundos para instalação, manutenção e melhorias da iluminação de vias, rodovias, praças, ruas e outros bens públicos. Ou seja, toda a luz que você tem na sua rua, na praça que você vai com seus amigos lá, e outros ambientes que têm a necessidade de iluminação em vias públicas, é dessa taxa do CIP que sai esse custeio.
Então ali nós temos também o TUDS e o TE, são tarifas que são dedicadas para cada tipo de setor de distribuição. O TUDS é um custo da rede de distribuição da concessionária, ou seja, eles vão cobrar esse valor para poder pagar os salários do pessoal que trabalha na EDP. Então, para todo qualquer tipo de valor que seja tirado da sua conta do TUDS, vai direcionado aos funcionários. E tem o TE, que é um valor cobrado do consumidor, que esse é o valor que eles cobram por você estar recebendo a sua energia elétrica. Então, cada coisa ali tem uma função, cada taxa ali tem a sua obrigatoriedade. Além disso, também a gente tem algumas tarifas que são relacionadas às bandeiras. Para esse mês aí, se vocês verificarem a conta de luz de vocês, veio a bandeira verde. O que significa isso? As bandeiras, elas são reajustes que a sua conta sofre por questão de gastos que a empresa fornecedora tem para poder produzir energia elétrica. O que significa isso? Pensa comigo o seguinte, quando aparece na TV lá falando que as bandeiras estão amarelas, ou as bandeiras estão em vermelho, significa que há um custo maior para produzir energia elétrica. Se vocês lembrarem das aulas de ciências, vão lembrar lá que para produzir energia elétrica no Brasil, a gente utiliza muito rios, onde se utiliza a energia deles para poder conseguir girar as turbinas nas hidrelétricas e produzir energia elétrica. Mas quando não tem um grande volume de água nesses rios, a produção acaba sendo maior, porque eles têm que utilizar outros recursos para produzir energia elétrica. Sendo assim, a bandeira daquele mês pode mudar. Então, quando a bandeira está verde, ela não sofre nenhum reajuste. Então, a conta vem no precinho normal. Quando ela vai para a bandeira amarela, para cada quilowatt-hora que você consome na sua casa, há um aumento de 0,15 centavos. Então vai ter um aumentozinho na conta. Agora, quando realmente está difícil a produção de energia elétrica, as hidrelétricas vão necessitar de outro recurso em maior potencial do que a água dos rios, eles acabam utilizando dando a bandeira vermelha e podem sofrer dois tipos de reajuste, ou de 0,30 centavos ou de 0,045 centavos por quilowatt consumido. Sempre fiquem atentos a essas bandeiras, porque é época que você realmente tem que começar a economizar energia em casa. Porque quanto mais, se você manter o consumo com bandeiras maiores, automaticamente o valor da conta de luz na sua casa vai estar maior também. Então, se a bandeira estiver mudando, fique sempre de olho no consumo para evitar desperdício e não ter aumento na conta. E a gente tem um exemplozinho aí, onde nós vamos colocar a ideia matemática em relação a consumo, em relação a impostos que podem ser aplicados no tudo que a gente compra. Então a gente tem o quê? A gente tem lá um exemplozinho lá. Pedro quer comprar um notebook e uma loja de informática perto do seu trabalho. A loja disponibiliza duas formas de pagamento. Fique claro que qualquer loja vai disponibilizar esse tipo de forma. Temos lá, caso efetue a compra à vista, o preço será de R$ 1.700. Porém, se realizar a compra a prazo, poderá dividir em 8 parcelas de R$ 300. Vamos pensar no seguinte, nós temos duas formas de pagamento. A gente tem um valor à vista, que seria o quê? Você chega lá, paga o valor inteiro do produto, e a gente tem um valor que é dividido em parcelas. Se você parar para pensar, você tem que saber exatamente o que esse valor em parcelas pode influenciar no preço final do produto. Entre as duas possibilidades de efetuar o pagamento, a prazo ou à vista, será que vai ter alguma mudança real no valor? É para pensar. Se você analisar bem, você vai ver que vai ter uma mudança bem clara nos valores do produto. Porque se você somar as 8 parcelas de R$ 300 aí, nós teremos uma totalidade de R$ 2.400. Então, entre o valor à vista e o valor a prazo, você tem um aumento de R$ 700. Esses R$ 700 a gente fala que é os juros do produto. E normalmente nesses juros também estão incluindo várias taxas. São taxas de segurança para o próprio estabelecimento, para poder você ter certeza que eles não vão ter algum prejuízo, caso você não pague as parcelas. E fora também outras taxas que o governo cobra pelo produto que está sendo vendido. Isso é padrão para vários lugares. Qualquer lugar que você vá, sempre vai ter esse imposto induzido dentro dos seus produtos. Às vezes você está comprando lá, vamos dizer bem mais claro, você vai no mercado, você está fazendo suas comprinhas com sua mãe lá,
E no final da compra, você vai receber a nota fiscal e vai estar alguns valores descritos lá de taxas percentuais dentro da sua compra. São taxas que o governo cobra. Tudo imposto. Então são valores que vão estar em qualquer produto. Se vocês pesquisarem na internet em algum momento, vocês vão pesquisar valores de imposto dentro de alguns produtos. Tem produtos que têm baixo valor de imposto, tem produtos que têm um alto valor de imposto. Vai depender necessariamente do produto. Mas todo produto tem um impostinho ali. E aqui no nosso exemplo do notebook, a gente tem a situação em que a gente tem as parcelas e vai ter um jurinho ali que vai ser também incluído um imposto por conta desses juros. Então sempre tem essa ciência aí que se tiver uma situação em que você puder comprar à vista, pode ser muito melhor do que comprar a prazo. Vai economizar bastante dinheiro, como o nosso exemplo a gente viu, R$700 a mais aí. Muito obrigada, professor Rafael. Galera, então, a gente explicou bastante aqui sobre a questão do que é educação financeira, qual a importância de entender educação financeira, e o professor nos ajudou bastante em relação à questão matemática. E a gente consegue observar nisso tudo que é muito claro que a gente precisa entender, pesquisar, estudar bastante sobre educação financeira mesmo, né, no nosso âmbito familiar, entender o que? As contas de casa, né, no âmbito familiar, domiciliar. As contas que nós temos em casa, o que nós iremos comprar, isso vai mudar totalmente sua vida, porque existem propagandas, quando você está indo fazer compra, por exemplo, de pessoa falando assim, olha, vem, compra com a gente, celular está na promoção, vai começar a pagar daqui 5 meses, daqui 2 meses, 10 vezes, em 10 vezes, parcelas fixas de 10 vezes. Aí você pensa que está muito barato, nossa, o celular está R$1.700, são parcelas de 10 parcelas que eu vou pagar, vai ser pequenininho. Só que você não se deu conta que nessa propaganda não foi identificado o valor dessa parcela, né? Não foi identificado como que seria o valor dessa parcela. Então, é bom a gente entender, conhecer sobre educação financeira, né? Entender por que eu preciso saber disso. Por que eu preciso saber o que é à vista, o que é a prazo. Se existe taxa em produtos a prazo. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e da nossa vida financeira. Porque a partir do momento que você começa a receber um salário, você já tem descontos diretamente no seu salário. Depois disso, ao adquirir qualquer produto, também tem desconto. A pagar aluguel, valor de casa, água, luz, a gente está pagando taxa em cima de tudo, né? Então, eu tenho que ter conhecimento dessas taxas, saber para onde vão, né, esses valores que são pagos, para que é revertido isso que eu utilizei, esse valor pago, e eu poder reivindicar os meus direitos, correr atrás, questionar o que eu preciso saber, né, da minha educação, da saúde, da minha segurança pública. Tudo isso aí está envolvido na nossa educação financeira. Hoje foi só uma parte, porque educação financeira tem muita informação. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha tirado as possíveis dúvidas que surgiram ao longo da semana e das próximas atividades que serão deste tema. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tem aí nossas informações, professora Camila, meu e-mail e o do professor Rafael. Esperamos que tenham gostado, que a gente possa ter ajudado vocês. Forte abraço.